Bom dia. Bom dia. Meu nome é Fernando Santos, eu sou instrutor Master Drive das Casas Varela, né? E hoje eu estou tendo o privilégio de poder vir até aqui para poder dividir um pouco com vocês do meu conhecimento. Apesar de não saber tudo, não conhecer tudo, eu vim aqui para ajudar, dividir com vocês um pouco da informação que nós temos, atendendo o chamado do Marco, para poder orientar vocês aí como trabalhar de uma maneira mais tranquila com o caminhão, como poder tirar melhor proveito do caminhão. Mas a gente está aqui para ajudar, tá? A pergunta mais boba, mais inútil, digamos assim, que existe hoje, é aquela que a gente não faz, aquela por um motivo de vergonha, poxa, meu colega vai achar que eu não sei de nada, então eu quero que vocês se sintam à vontade. Então, hoje eu conto com a ajuda do meu amigo Everton, que também é da Varela, nosso consultor de vendas, tá? Tá dando um suporte para nós. Então, assim, o treinamento vai fluir de uma maneira que vocês vão pegar o jeito da coisa, vocês vão tirar dúvidas, vocês vão poder ver como é que a gente trabalha de uma maneira mais tranquila com o caminhão, né? Até porque a operação não é tão severa como a gente às vezes se depara por aí, mas vai dar certo. Tá certo? Bom treinamento para vocês aí, fiquem à vontade, vamos começar. Então, para começo de conversa, hoje o nosso caminhão, nosso veículo, ele possui muita tecnologia, coisas que a gente às vezes não se depara por aí no dia a dia, mas que tem evoluído muito, tem crescido muito nos últimos anos, né? E se nós não evoluirmos junto, vai acontecer que amanhã depois a gente vai ficar muito para trás, né? Então o mercado ele cresce muito rápido e a evolução ela tem que vir junto conosco, certo? Então eu vou começar hoje falando sobre o nosso câmbio, sistema de troca de marcha Scania, né? Conhecido como o OptiCruise Scania. O que é o OptiCruise? Na verdade é uma caixa mecânica normal, onde o sistema de troca de marcha é feito de forma automatizada, tá? Então, você tem uma caixa mecânica, você tem um pedal de embreagem, um seletor, onde você tem a opção de usar o módulo automático ou manual, né? Então tá aí, esse é o nosso câmbio, a nossa alavanca de câmbio, né? Todo mundo já teve a oportunidade de ver essa alavanca no caminhão, o motorista tem que trabalhar, mas o pessoal que não trabalha diretamente no caminhão, quem não conhece, esse é o nosso câmbio, é a nossa alavanca, né? Esse aí que a gente precisa para poder operar a nossa ferramenta de trabalho. Essa alavanca é uma alavanca multifuncional. A função dela aqui é inúmeros itens, né? Então aqui a gente pode engatar, desengatar, usar o módulo automático, o módulo potência, o módulo off-road e o sistema de freio retarder, tá? Então, pessoal, o que acontece? Hoje é muito fácil trabalhar com esse câmbio, com esse sistema de câmbio. Só que toda facilidade, ela requer um cuidado, não é porque é fácil demais que a gente vai trabalhar de qualquer jeito, né? Então hoje, por exemplo, quando você vai engatar alguma marcha, é necessário, isso é regra, que o caminhão esteja totalmente parado, velocidade das rodas 0. Então, se você vai engrenar uma marcha ré, não queira engrenar com o caminhão, às vezes, em movimento, porque ele vai pedir para você pressionar o pedal de embreagem. O que vai acontecer aí, se o caminhão estiver em movimento? Ele vai dar aquele famoso tranco. Na hora que ele pedir para você pressionar, ele vai dar aquele tranco, que pode vir a danificar a caixa lá na frente, certo? A relação diferencial, o sistema de câmbio do caminhão é uma relação muito curta, então qualquer movimento para frente ou para trás vai dar uma pancada. De repente vocês, motoristas, já reparou, quando pede para pressionar a embreagem, você sente aquele tranco que vai dar, tá? Isso é normal, mas a gente pode evitar, certo? Então essa anilha, digamos aqui, ó, esse tamborzinho, tá? Aqui a gente faz a engrenagem das marchas. Então uma vez que você gira esse seletor para frente, ele vai engrenar alguma marcha, ou automático ou manual, dependendo da situação, certo? Para trás, ele vai engrenar a marcha ré. Então você joga o seletor
para dentro, ele tem uma folga, e vira ele para trás. Então você vai engrenar a marcha ré. Ele tem ré, neutro, drive, dirigir e o módulo Hill, que eu acho que de vocês não é Hill, de vocês é potência e off-road, se eu não estiver enganado. Certo? Ok. Hoje nós temos duas opções, o módulo automático e o módulo manual. Eu não sei como é que está a utilização aqui de vocês, cada um acha melhor de uma maneira ou de outra. Então eu vou passar para vocês aqui hoje o que há 2 semanas atrás eu andei na mina, então eu pude ver que tem algum módulo que pode ter mais proveito na operação. Tá? A gente consegue melhorar a operação. Embora nós tenhamos os 2 módulos, mas um vai ajudar melhor do que o outro. Correto? Beleza. Então, uma vez que eu estou no módulo manual, quando você engrena alguma marcha, no visor, no painel do caminhão, vai constar a marcha que você está. Então, digamos que você está no manual, você engrenou manual segunda marcha. Então, ali você vai ter todo o comando da troca de marcha. Não depende mais do veículo. Ali é você que vai comandar. Então, no caso, engrenei automático, manual segunda marcha. Quando você puxa o seletor para cima, no sentido onde você está fazendo marcha. Então, você vai segunda, terceira, quarta e por aí vai. Ok? Então, lá, puxei marcha terceira, puxei marcha quarta, puxei marcha quinta. Certo? Uma vez que você quer reduzir o caminhão, sentido contrário, sentido oposto, lá. Quarta, terceira, segunda, e aqui você muda o módulo automático e manual. Tá, eu posso fazer isso em movimento? Alguém sabe dizer se eu posso mudar de automático para manual em movimento? Alguém já teve essa curiosidade de saber? Ou eu preciso parar o caminhão para poder trocar esse módulo? Eu acho que pode mudar o módulo. Pode movimento? Pode. Certeza? Correto. É isso mesmo. Não precisa você parar para poder trocar o módulo automático e manual. A única marcha que você precisa parar para engrenar são as marchas para frente ou para trás. As demais já não depende mais do acionamento da embreagem. Certo? Ok. O de vocês tem o módulo potência, não tem? O módulo P, manual potência. Tá. Então a gente vai falar um pouquinho do potência. Como é que ele funciona? Uma vez que você engrenou alguma marcha, vamos supor, automático, segunda marcha. Se você pegar esse mesmo tamborzinho, você der um clique para frente e soltar, ele não trava, ele vai e vem. Só que vai entrar esse módulo potência. Esse Pzinho aparece lá. AP, automático, potência. Então, tudo que gera potência, gera consumo. Então a gente já pensa, opa, então já mudou um pouco a operação aqui. No módulo automático, a troca de marcha ela vai tentar ser feita dentro da faixa de torque, dentro da faixa econômica, respeitando o giro, rotação, tudo bonitinho. Quando você coloca o potência, a coisa já muda um pouquinho. Ou muda muita coisa. Por quê? Agora ele vai trabalhar sempre mais atacado. Ele vai com giro muito alto. Então a consequência disso é que a gente vai ter mais um consumo de combustível. Aí você fala, pô, Fernando, mas na mina tem que gastar combustível, a gente trabalha com operação severa. Sim, mas se a gente pode economizar, por que não? Uma vez que você está usando o módulo potência numa subida, tudo bem. Mas se você está usando o módulo potência num trecho plano, para que vai até 1.800, 2.000 giros para fazer uma troca de marcha? É muita rotação, é muito giro. Então, gasta-se muito combustível. Certo? Então, o que a gente vai procurar fazer hoje? A partir de hoje, vamos tentar não usar o módulo potência, certo? Vamos tentar não usar ele. O que a gente vai procurar fazer agora? Usar o módulo off-road, o MO ou AO. O módulo off-road, para nós aqui, já é uma ferramenta muito boa. Por quê? Diferente do módulo potência, o off-road vai trocar com um giro mais baixo. E às vezes pode até que ser com um giro mais alto. Só que a troca de marcha ela é mais rápida. Então você não perde torque, você não perde rotação, você não perde giro nessa troca de marcha. Tá certo?
Então, a partir de agora, se vocês puderem usar o módulo off-road, AO ou MO, beleza, ótimo, porque a gente vai conseguir melhorar a operação, certo? Uma vez que numa subida, é claro que nem toda subida dá para você fazer uma troca de marcha, mas com o módulo off-road, a troca de marcha é mais rápida, então você não perde torque, você não perde giro, você não perde velocidade, digamos assim, certinho? Eu não vou falar sobre o módulo manobra, igual eu estava pedindo aqui, porque o de vocês não tem. Só para vocês entenderem, o módulo manobra é para o caminhão que não tem o pedal de embreagem. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje no mercado é o que mais se tem em termos de linha pesado, caminhão pesado, caminhão sem pedal de embreagem, né? Ele não tem o pedal, mas ele tem volante, disco, platô, ele tem tudo, todo o conjunto, tá certo? No nosso caso aqui, devido ao uso da tomada de força, o uso da embreagem é essencial, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não vai falar sobre o módulo manobra porque não tem, não existe para nós aqui. Então, vamos lá. O módulo Rio, que hoje se tornou o potência, então você desconsidera aqui o módulo Rio e a gente vai trabalhar em cima de potência. Ele prioriza a tração e a potência sobre o consumo de combustível. É claro, se eu usar o tempo inteiro, vai ter um consumo muito grande, né? Aqui vocês trabalham em cima de média de consumo, não? Ou não tem ainda não, né? Beleza, maravilha. Se ativa girando o interruptor para frente até o final, ele não trava, ele vai e vem. E se visualiza com um P no display, AP ou MP, certo? Se pode desativar automaticamente ou de modo manual, incompatível com o modo manobra, já que a gente não tem o modo manobra, então não faz nenhuma diferença aqui. Para aplicações com excesso de carga em caminhões, em caminhos e subidas fortes. Realiza trocas em rotações mais altas, utiliza mais trocas, pula menos e pode desativar com a função mediante o SDP3. O SDP3 é uma ferramenta que nós, concessionárias, nós temos, onde eu consigo desabilitar qualquer tipo de função que não venha a ser útil na operação de vocês, tá? Então, gente, aqui a gente já tem algumas informaçõezinhas, tá? Alguma coisa que já vai ajudar. Por exemplo, como engatar, como desengatar, módulo automático, módulo manual e vem coisa por aí. Essa alavanquinha a gente olha para ela assim, pensa que ela não tem lá essas coisas, mas ela tem muitas funções. Inclusive, se vier dar um problema na caixa de marcha, no câmbio, dependendo do problema que houver, a gente consegue tirar o caminhão da onde ele estiver, sem precisar de guincho, sem nada. Ele tem um segredinho aqui que a gente ativa, que é o módulo emergência, que faz o caminhão ser conduzido, só que a gente precisa do uso do pedal da embreagem, tá? Daqui a pouco eu vou falar como é que a gente vai ativar isso. O OptiCruise hoje, ele é, como eu falei, uma alavanca multifuncional. Então você tem automático, você tem manual, você tem o potência e você tem o módulo off-road, certo? Uma pergunta que eu faço para vocês, eu não sei se você tiver a oportunidade de fazer. Quando você está dirigindo no módulo automático, você pode interferir na troca de marcha? Você pode acionar para cima ou para baixo uma redução ou fazer uma marcha? Alguém já teve essa curiosidade de fazer? Ele aceita? Realmente, ele aceita. Então hoje nós dominamos o caminhão. O caminhão vai fazer aquilo que a gente quer. Então mesmo no módulo automático, aonde o caminhão fará todas as trocas, se você quiser interferir na troca de marcha, sem problema nenhum. Você pode interferir, né? Então vamos supor que numa troca de marcha ele demorou a fazer essa troca, estourou muita rotação. Você pode puxar essa marcha mesmo trabalhando no módulo automático. Não tem problema nenhum, tá certo? Então deu para perceber que não é esse bicho de 7 cabeças como a gente às vezes imagina, a gente pensa. E no caso do pedal de embreagem? Então hoje a nossa embreagem aqui, a função dela é para arrancar, parar, manobrar e o uso da tomada de força. Uma vez que você, para quem nunca teve a oportunidade de andar no caminhão, de ver como é que ele trabalha,
Uma vez que você arrancou com o caminhão, você tirou o pé da embreagem, acabou, você pode esquecer ela. A troca de marcha ela vai ser feita sem a utilização do pedal da embreagem. Tá? Pessoal que nunca teve a oportunidade de andar com o caminhão, ter uma noção mais ou menos como é que funciona. Certinho? Retarder. Quem nunca ouviu falar em retarder? Alguém aqui que nunca ouviu falar, nunca teve conhecimento, não sei nem o que é isso, o que significa retarder? Retarder, na verdade, é um freio hidráulico acoplado na caixa de mudança, na caixa de marcha, né? Então, esse cara aqui é o famoso retarder. Para quem nunca teve a oportunidade de ver ele, até porque ele está bem escondido ali debaixo da caçamba, olha ele aqui. É todo esse sistema aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Isso aqui tudo é o retarder, né? Então, ele trabalha sob pressão de óleo e, por receber caloria, ele precisa desse radiador aqui, ó. Esse cara aqui que é responsável para refrigerar a temperatura desse cara aqui, ó. Eu vou falar para vocês, se esse cara aqui esquentar e esse cara aqui não der conta de refrigerar, a coisa fica esquisita, a coisa fica feia, né? Eu já tive a oportunidade de ver ele não funcionar e o resultado não é muito bom não, né? Só que ele é um cara muito inteligente também. A gente pensa assim, pô, o retarder parou de funcionar. Só que ele veio programado para isso, para evitar uma tragédia. Como assim? Vamos supor que, até que para vocês aqui é tranquilo, porque vocês quando descem aqui, o trajeto é muito curto, né? Nem dá tempo dele esquentar. Mas só para você entender, o retarder, falando de retarder, um pouquinho de freio motor, porque é bem parecido. O retarder, ele também vai ser acionado na alavanca do OptiCruise, tá? Então essa alavanca ela tem um movimento. São 5 estágios que você puxa para baixo, que vai fazer o acionamento do retarder, desse cara aí. Então como é que funciona? Você começou a descer, então todo mundo no mesmo pensamento. Eu estou no módulo automático, eu estou de 8ª marcha. Você puxou o primeiro estágio do retarder, automaticamente, por estar no módulo automático, ele vai reduzir alguma marcha e já vai levantar o giro do caminhão. A rotação, digamos que estaria ali em 1.400 giros, vai lá no azul, lá em 2.000 giros. Aí o cara pensa assim, nossa, mas é muita rotação. Não, não é muita rotação. É a rotação ideal que ele precisa para esse cara aqui refrigerar o retarder. O retarder trabalha sob temperatura. Então, uma vez que eu acionei aqui, que levantei o giro, então a bomba d'água que está lá na frente, refrigerando o motor, ela vai ter que ter rotação suficiente para ir lá atrás, refrigerar esse cara aqui. Então, é uma engenharia muito bem feita. Por isso que depende de rotação alta. E se eu não usar essa rotação alta, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse cara aqui começa a esquentar. Aí você está descendo, dirigindo, está descendo, e você vê o marcadorzinho da temperatura subindo. Aí você fala assim, ué, estou descendo e o caminhão está esquentando? Que loucura é essa? Que viagem é essa aqui? Porque não está tendo refrigeração. Automaticamente ele vai aquecer, sim. E se ele aquecer muito, o que ele vai acontecer? Ele vai parar, ele deixa de funcionar. Aí você fala assim, não, perdi o freio. Não, calma. Ele parou de funcionar para que não dê um aquecimento lá no motor. Então, automaticamente, ele para de funcionar para ajudar o cara lá da frente, para não dar o aquecimento. Então, o retarder ele é muito inteligente, só que ele precisa de rotação, ele precisa de giro para fazer esse bombeamento de lá atrás e refrigerar. Ficou mais ou menos bem claro? Não? Deu para entender mais ou menos como é que funciona? O retarder ele precisa disso, de refrigeração. Então, você puxou o primeiro estágio, é sob pressão de óleo, tá? As engrenagens que começam a frear, o rotor que começa a frear as engrenagens na caixa. Pressão de óleo, uma vai e uma vem. Então ele dá essa pressão de óleo fazendo o poder de frenagem. Então eu puxei o primeiro estágio, começou a frear o caminhão. Comecei a puxar o segundo estágio, está freando mais ainda. Terceiro estágio, poder de frenagem está aumentando. Quarto estágio, já está segurando muito. E
No quinto e último estágio, o que vai acontecer? É obrigado a trabalhar freio motor e retarder juntos. Independente se o botãozinho do freio motor estiver ligado no painel, no quinto e último estágio é obrigado freio motor e retarder unir forças. Aí o poder de frenagem dele é bem maior, é bem grande. O caminhão para literalmente, tá? Então, primeira regra que eu quero pedir para vocês a partir de hoje. Nunca pegar esse seletor aqui do OptiCruise, setinha do retardo, nunca pegar ele de uma vez e puxar. Ele funciona sob estágio, primeiro, segundo, terceiro. Freou, solta um, solta outro, libera o retardo. Nunca puxar de uma vez, esquece isso, tá? Não existe esse negócio de puxar retardo de uma vez. Até porque, se tiver um dia de chuva, tá molhado, tá escorregando, se você puxar de uma vez, como o retardo ele atua na caixa de marcha, então ele vai refletir diretamente nas rodas de tração. Numa pista molhada que você precisa tracionar, você perde tração, aí a coisa fica esquisita. Aí você vai escorregar, tá certo? Então o retardo hoje, estágio por estágio e pronto. Não se puxa de uma vez, tá? Hoje, para você ter ideia, para quem trabalha com caminhão rodoviário, às vezes a gente se depara muito aí, o cara vira o famoso L, a carreta. Você sabe por que o que faz virar o L hoje, o que gera esse L, não é porque freou demais o cavalo. Não é porque, freou demais a frente, a carreta veio e empurrou. Não. Isso é algo que a gente imaginava que era, mas não é bem por aí. Ele virou o L porque ele perdeu a tração. Você perdeu a tração, para algum lado você vai girar. Então, independente, principalmente porque tem freio ABS, então ele vai frear de maneira que uma roda vai segurar mais do que a outra, mas vai segurar. Mas quando você perde a tração, aí você vai virar de cara para trás. É o famoso L que a gente vê por aí. Tá? Então, vamos evitar esse acionamento de uma vez da alavanca. Como eu falei, o trajeto de vocês é muito curto. Então, nem dá tempo do retarder esquentar. Certo? O retarder ele tem dois módulos de ativação. E eu pude ver aqui no dia que eu andei com vocês aqui, com alguns dos colegas de vocês, que uns optam pelo módulo manual e outros pelo módulo automático. Aí você fala assim, módulo automático do retarder, onde é isso? Simples. Esse botãozinho aqui, ó, o Alt, esse é o módulo automático do retarder. No manual, você controla de acordo com os estágios da alavanca. E no automático, como é que funciona? Antes de qualquer coisa, você precisa ligar esse botãozinho aqui. Você joga ele para cá, ele vem para a posição 1. Então, já estamos com o módulo automático ligado. Ok. E agora, como é que eu vou fazer o acionamento dele? Vamos supor que você está descendo carregado, você quer descer numa velocidade, aqui é 40, que pode rodar, 35, 40, né? Não pode passar disso. Então, vamos supor que você quer descer a 35 km por hora. Liga o módulo automático do retarder e pisa no freio até a velocidade que você quer descer. Eu quero descer a 35, então, na hora que chegou a 35, você tira o pé do freio. O veículo vai descer a ladeira, a serra, o top, o tempo inteiro a 35 km por hora, sem você precisar acionar a alavanca do retarder. Vai ficar paradinha lá, certo? Então, ele já programou lá no módulo que você quer descer a 35, ele vai segurar. Então, ele chega a 35, automaticamente ele segura, mata a velocidade para 30 km por hora e solta de novo. Entendeu? Viu como é que o negócio é inteligente? Então, já quero adiantar para vocês uma coisa. É possível a gente trabalhar um turno, dependendo da operação aqui, o turno inteiro sem tocar no freio do caminhão. Porque até então a gente só falou em retarder. Eu não falei de freio motor, eu não falei de freio serviço, só retarder. Eu até brinquei com o nosso amigo ali, da outra vez que eu estive aqui, eu falei, ó, se eu topo um desafio, eu trabalho um turno inteirinho aqui sem tocar no freio. Pode até soltar ali as cuícas, as lonas de freio, que eu rodo o dia todinho sem lona de freio. Aí você fala assim, você é louco? Não. É o jeito de trabalhar. Você pega confiança com isso aqui, acabou. 90% das frenagens, se você usar o retarder, acabou. Aí a gente para e pensa, poxa, só retarder, e a lona de freio? A gente vai até esquecer que o caminhão tem lona de freio.
Vai até esquecer que o caminhão precisa parar para fazer um reparo de lona de freio, porque não vai usar. É um trem que vai ficar ali e numa emergência, digamos assim, precisei parar, os freios estão frios, então você segurou, acabou. Então você tem total segurança com o uso do retarder, tá? Então assim, fica à vontade para usar um dos dois módulos. O importante é você lembrar, se você tiver com o módulo automático ligado, toda vez que você frear, fica memorizado lá no módulo aquela velocidade que você quer. Então você desceu a 35, está memorizado, beleza. Desceu, você tocou no acelerador, o caminhão vai andar normal. Quando você tirar o pé do acelerador, como está na memória 35, automaticamente tirou o pé, ele vai frear. Aí você fala assim, uai, tá doido? Tá freando por quê? Tá ligado o cara aqui, ó. Aí você desliga ele, tá? Eu não sei como é que é aqui, mas desce muito carregado ou sobe mais carregado? Misto. Misto? É. Então, tá aqui. Eu prefiro o manual, para não esquecer ele ligado. Porque às vezes acontece, você está preocupado, o caminhão está subindo, tem alguém descendo, você esquece de desligar ele, tá? Então é normal isso, certo? Então, eu prefiro usar o módulo manual. Traz mais confiança, mais segurança. Ok? Maravilha. Olha ele aí, ó. Olha o retarde aí. Esse é o cara. Então, uma vez que tá tudo ok, tudo normalzinho, a temperatura aqui, ó, tá normal, ó. Temperatura de trabalho, ó. Ok. Sistema de refrigeração. A água passa, certo? Ela sai daqui, radiador, e vem para cá. Então ela passa aqui, ó, tudo aqui, tá vendo aqui o motor aqui, ó, meio apagadinho? Então ela passa, refrigera o motor, bonitinho. Quando ela vem para cá, ela já está indo lá para o caminho do retarder, ó. Então sai do motor, aqui no final do bloco, e vem. E entra aqui no retarder. Como aqui já está com uma temperatura bem alta, na hora que ela entra aqui, ela vai fazer o poder de refrigeração, a troca de calor, certo? E vai sair aqui já água com uma alta temperatura. Repara só que aqui já aumentou. Então aqui é o ideal de se trabalhar. Normal, rotatividade. Ela entra, passa pelo bloco, vai para o retarder e sai. E faz esse ciclo, esse poder de rotação. Quando o giro... Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando o giro do caminhão está alto, esse bombeamento é fácil de ser feito. Não tem risco nenhum, a temperatura fica ali, ó. Ok. Agora, quando o giro do caminhão está baixo, aí a coisa muda, ó. Já começa a dar um aquecimento. O poder de refrigeração é feito, vai lá para o retarder, mas quando sai muito quente. Por quê? Ele não está tendo giro. Aí você para e pensa, se a gente for analisar, tem coisa errada. Então quer dizer que para eu descer carregado, eu tenho que descer com um giro alto? Sim. E para subir? Giro baixo. A conta aqui, a matemática aqui é a inversa. A gente imagina, estou carregado, vou subir um top, giro alto. Não, giro baixo. Vou descer o top, giro baixo. Não, é giro alto. É diferente. Por quê? O retarder ele precisa de refrigeração. Se eu não tiver um giro alto no motor, eu vou ter o aquecimento de temperatura. E para subir, por que eu vou ter o giro baixo? Por causa do torque do motor. O Scania ele tem um segredo, ele tem um alto torque em baixas rotações. Lugar que a gente de repente sobe aí a 1.800, 1.900, 2.000 giros, eu falo para você, a gente vai subir nesse mesmo top com 1.200, 1.300 giros. Qual a diferença disso? Economia de combustível, menos desgaste de peça, menos óleo de motor, operação mais tranquila, porque o motor ele trabalha mais suave, ele não trabalha enforcado, digamos assim. Pneu tá certo? Também. Pneu também. Risco, quebra de parafuso de mancal, unidade, alguma coisa pode acontecer, porque o motor a gente não tem ideia, mas lá dentro está todo mundo assim, ó, numa velocidade imensa.
800, 900 giros a mais do que se deveria usar. Aqui é o segredo aqui, ó. Aí você fala assim, Fernando, mas é muito giro para descer. O segredo que a gente às vezes não repara, que uma vez com o pé fora do acelerador, o consumo de combustível ele é zero. Não existe consumo. Você pode descer 15 quilômetros, um caminhão engrenado, são 15 quilômetros que ele não vai gastar uma gota de combustível. Mesmo com giro alto. Mesmo com giro alto. Ele pode estar com 1.000 giros, 1.500 ou 2.000 giros. Zero. Zero. Consumo zero. Não existe consumo. Aí pode haver um gasto se de repente o cara for neutro. Aí ele vai estar consumindo. Mas engrenado, consumo zero. Tá? Fica provado que hoje o carro engrenado, pé fora do acelerador, zero. O acelerador é como uma torneira. Você pisou, você abriu ela, está gastando. Você vem tirando, você vem dosando, você vem controlando o seu gasto, você vem fechando o registro. Tá? Então a regra é descer, serra, giro alto, freio motor e retarder, eficiência de frenagem dele é aqui, ó. É aqui, ó, onde ele trabalha 100%. E na hora de subir, em vez de eu subir aqui, eu vou subir aqui, ó. 1.200, 1.300, respeitando a faixa econômica. Aí você fala assim, vai lá, sobe carregado lá com 30 mil quilos, um top lá. Preocupa não, eu já fui lá, já subi, deu certo, tá? Então não precisa ter medo não, funciona, tá bom? Esse é só o segredo que, pra gente não ter risco na operação, tá? Quando você sobe um top com esse giro aqui, ó, você está esguelando o motor está com umas poder de carga muito grande. Então, ali se puder quebrar um parafuso de mancal, uma biela, alguma coisa, a pancada vai ser tão grande que é perigoso até furar o bloco, como já aconteceu. E furar o bloco, devido à pancada ser tão grande. Tá certo? Maravilha. Vocês motoristas, não sei se vocês já repararam, mas você tem um botão do freio motor no painel e tem um segundo botão que é no assoalho do caminhão, no pezinho esquerdo. Alguém já viu? Tem um botãozinho, um startzinho. Aquele botãozinho ali, ele é só freio motor. Aquele botão do painel, ele é freio motor e freio de serviço. Então, quando você liga aquele botãozinho que você toca no freio, na folga do pedal do freio, reparou que ele tem uma folguinha? Você triscou, ele tem uma folga, até ele começar a frear mesmo. Aquela folga só funciona o freio motor. Tá? Uma vez que você pisou ali, na folga do pedal do freio, só o freio motor. Pisou mais um pouquinho, aí sim está acionando as lonas do caminhão. Certo? Aquele botãozinho do assoalho é só freio motor. O freio mecânico, nada, não está funcionando. Então tem horas, digamos que a gente está descendo vazio, que o retardo é freio demais. Então você pode usar o freio motor do assoalho. Como é que a gente aciona ele? Se você tiver no módulo automático, quando você pisa nele, automaticamente reduz uma marcha e eleva-se o giro. Automaticamente ele faz isso, porque ele entende, para ele ter eficiência, rotação alta. Quando você está no manual, não. Aí você precisa reduzir o veículo para acionar o freio motor. Um detalhe, se você pisou e tirou o pé, você ligou o freio motor, mas ele não está segurando. É necessário que você pise e segure. Entendeu? Se você pisar e soltar, você só acionou ele reduziu o macho, levantou o giro e está urrando. E está descendo de cabeça para baixo, correndo. Você precisa segurar ele para que o poder de frenagem ele seja grande. Nós fizemos um teste aqui de semana passada, descendo, a gente foi no ponto mais alto lá, descendo carregado. Na primeira volta, nós usamos os freios. Na segunda volta, usamos só o retarder. E na terceira volta, nós usamos só o freio motor. E descemos só com o freio motor, carregado. Então, prova que o nosso freio de serviço, o nosso freio mecânico, conta para ninguém não, tá? Mas por enquanto ele está só de acessório, a gente não precisa usar ele não. Ele é só o último caso. Ele está ali só para uma emergência. Mas é natural, a gente toda hora está pisando nele, porque é o hábito. Tá? Quando a gente deixa de usar ele e passa a usar o retardo e o freio motor, aí você vai ver que o caminhão vai vir aqui para fazer longe de freio, só Deus sabe quando. Certo?
Maravilha. Esse freio motor nosso aqui, ele tem um segredinho. É o mesmo interruptor, digamos assim, a mesma conexão que liga o abafador de fumaça, ou limitador de fumaça branca. Acontece que o limitador, quando ele está acionado, ele vai fechar só meio estágio da borboleta. O freio motor não, ele vai fechar toda a saída dos garras de escape, certo? Então, quando você liga o freio motor, toda essa borboleta aqui vai vedar a saída dos garras de escape. Aí o poder de frenagem se torna grande, porque uma vez que o motor ele sofre toda a queima, admissão, compressão, combustão e escape, quando chega no último estágio aqui, os garras de escape precisam ser jogados fora. Ela fecha e impede os garras de sair. Então, essa frenagem vai ser feita no motor. E a nossa zona de freio está ali, sem nenhuma utilidade por enquanto. Certo? Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Ok? E olha o cara que faz o acionamento desse freio motor aí, ó. Esse sensor aqui, ó. Ele que faz o fechamento da borboleta do freio motor. Sem ele não seria capaz de fazer essa ligação aí, certo? Acontece muito, às vezes o cara... É normal a gente usar muito o freio motor e às vezes confundir o freio motor com o limitador de fumaça. E de manhã, quando você deixa o limitador de fumaça ligado, se deu partida, parece que o caminhão está pesado, a aceleração, fica uma marcha lenta pesada. É como se fosse um carro 1.0 com um ar-condicionado ligado. Fica pesado, rateando, porque a borboleta está com o meio estágio fechado. Então ela vai ficar ali até o motor atingir a temperatura ideal. Automaticamente, quando ela atinge a temperatura, essa borboleta é aberta mesmo com o limitador acionado. Mas toda vez que entrar em marcha lenta, ele vai pesar e vai ficar como se fosse rateando. E aumenta o consumo também, tá? Porque ele quer dar pressão, ele quer dar garra de escape, quer dar vazão, e essa vazão não existe, tá? Ok, caminhãozinho mais ou menos parecido com o nosso aí. Aí vem aqueles detalhes, né? A gente que trabalha com veículo, sai de um plantão, entra um plantão, aquele cuidado que a gente tem que ter aí com a operação. Eu não sei se é normal aqui cada condutor verificar água, óleo, essas coisas aqui, não sei se é feito aqui ou se é pelo próprio condutor. Mas é interessante, viu, gente? Porque às vezes sai de um plantão, pega outro, a gente não sabe como é que está, a gente não viu o colega que deixou o plantão, às vezes o caminhão acendeu um código de falha, acendeu alguma luz, alguma informação. Aqui eu já vi que vocês trabalham com comunicação via rádio, então qualquer problema que tiver, avisa nosso amigo lá, porque ele é o homem que vai resolver, entendeu? Qualquer problema que tiver aí, oficina direto. Não é porque o caminhão ele tem uma caixa de câmbio automatizada, não é que ele tem toda essa tecnologia que não dá defeito. Aparece. Às vezes um código de falha pode ser só um código de falha, uma coisa muito simples, ou pode ser algo mais perigoso, mais complicado de se visualizar, tá? Existe aqui algumas verificações que eu coloquei aqui, que é o básico, né? Água, óleo, pressão de ar, essas coisas, que a gente precisa estar um pouco ligado, atento, pneu, vocês trabalham muito com equipamento hidráulico, vazamento de óleo, essas coisas é bem perigoso, então a gente tem que estar sempre de olho, né? Até porque a gente não quer ter nenhuma surpresa aí, certo? Pessoal, basicamente é isso que eu queria falar para vocês.